Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao DrogaVet Clinicast. Hoje nós vamos falar sobre um antiviral que tem gerado muita expectativa e também muitas dúvidas, que é o Molnupiravir. Nós já falamos aqui num episódio passado sobre a PIF com a doutora, abordamos muito sobre o Molnupiravir, mas hoje nós vamos falar mais sobre o medicamento, não tanto sobre a doença. E para me ajudar no bate-papo de hoje, eu tenho aqui a presença da nossa farmacêutica Nayara Zevi. Tudo bem, Nayara? Tudo bem, uma alegria estar aqui hoje. Ok. Obrigado pela sua participação e também a nossa médica veterinária, Fernanda Gutierrez. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Rafa. Muito obrigada pelo convite. Ótimo. Fê, vamos começar com você. Você pode falar um pouco mais quais são as indicações do Molnupiravir na clínica veterinária? Rafa, são duas indicações ali, né? Primeiro, a indicação da PIF e outra, alguns estudos mostram resultados muito promissores para o uso do Molnupiravir para gengivoestomatite crônica felina associada ao calicivírus, né? Nesses estudos mostram ali a remissão das lesões e também a diminuição da excreção viral. Uhum. E você poderia classificar, assim, quais são as formas clínicas da PIF? A PIF, Rafa, ela pode se manifestar de duas formas clínicas: a efusiva, ou úmida, e a não efusiva, ou a seca. Ou seca, né, que a gente pode chamar ela assim também. Bom, a PIF efusiva, ela é a mais comum, tá? E de uma progressão mais rápida. Ela se caracteriza por um acúmulo de líquido na cavidade abdominal ou torácica. Já a PIF da forma não efusiva ou seca, ela pode atingir diversos órgãos e formar granulomas. Pode também, Rafa, ter um acometimento neurológico ou ocular, oftálmico. Mas lembrando que, na verdade, essas duas formas podem ter o acometimento neurológico ou oftálmico, mas ela é muito mais comum, a gente vê muito mais na forma não efusiva. Entendi. Então vamos tentar agora entender um pouco como que esse medicamento age no organismo. Nai, você pode tentar explicar um pouquinho pra gente? Bom, de maneira simples, então, o Molnupiravir ele é um profármaco. Então, ao entrar no organismo do animal, ele vai ficar ativo. E ele foi aprovado pelo FDA, Rafa, para a Covid-19. Então, para uso emergencial na Covid, que foi um período muito crítico no mundo, né? Então, todo mundo teve contato, sabe, né, o quão esse vírus, o coronavírus, é perigoso, é fatal em muitos casos. Então, na veterinária também ele é presente. Então, esse medicamento, ao ser ingerido, ele é convertido em um análogo de nucleosídeo. Então, ao ele ser incorporado ao RNA do vírus, ele vai dar um problema ali, um PIF mesmo, na replicação desse genoma viral. E isso vai, né, o animal vai apresentando uma melhora, porque atinge diretamente, então, ali no DNA, no RNA do vírus. Nai, a gente sabe que, né, o episódio da Covid é muito recente, né? Houve aí uma aceleração nos estudos em utilização do Molnupiravir em humanos. Já deu tempo, nesse pequeno intervalo, da gente ter estudos direcionados para o universo veterinário? Sim, Rafa, é uma doença grave e que é uma emergência em todo o mundo, tanto no âmbito da área humana quanto na área veterinária. Então, um exemplo que eu trago hoje é um estudo com 18 gatos, no qual esses 18 gatos, 14 tiveram uma remissão, né, essa cura da doença, e apenas 4 tiveram a morte durante ali os 7 primeiros dias do tratamento. Então, como a Fer mencionou, explicando os tipos de PIF, nesse estudo foi a maioria da PIF, no caso, úmida. Então, como ela mencionou, a PIF úmida, geralmente o animal ali apresenta esse inchaço abdominal no tórax. Então, realmente é bem delicado. Não envolve apenas uma parte do animal, mas um todo. Você pensar um animal que está com sobrepeso, está com aquele inchaço na barriga, ele com certeza tem dificuldade de se locomover, dificuldade de andar, de se hidratar, enfim. Então, todo o animal é cometido com isso. Então, é um medicamento promissor justamente porque ele vem ajudar a dar qualidade de vida para esse animal, que antes era tido como uma sentença de morte. Então, Entendi. isso é muito promissor, muito interessante. Sim, mas esses 14 casos que você citou aí no estudo,
a gente não poderia entender, ou os nossos ouvintes não podem entender como um número muito reduzido em termos de estudos científicos, sim? Com certeza, Rafa. Quando a gente fala de estudo científico, a gente pensa, vamos ver um N grande, um N ali de 200 animais, 300, enfim, para a gente realmente mensurar se aquilo é viável. Mas, como eu mencionei, é um medicamento recente, foi aprovado em 2019 com a emergência do Covid, abriu a brecha para estudar no âmbito da veterinária. E como eu falei, as manifestações da PIF é muito difícil. Se para fazer estudo com humanos já é um trabalho grande, para a veterinária também existem muitos critérios, muitos checklists que tem mesmo para conseguir incluir aquele animal num estudo científico. Se o animal ele tem o diagnóstico correto, se às vezes é uma confusão de diagnóstico. Então, tudo isso envolve. E como é muito recente, com certeza, acredito que vai ter estudos com N's maior e a gente vai ter mais garantia também, mas os resultados, nesse intervalo curto, a gente já vê que são muito promissores com o Monopiravir. Sim. Bom, eu acho que o indicativo, né, desses casos que já tiveram um bom resultado, né, já dão aí uma certa segurança para que os médicos veterinários utilizem na rotina da clínica veterinária, né? Já que a gente sai de um estágio, como você disse, sem solução nenhuma, né? Quase uma sentença de morte para o animal, por um medicamento que é quase Divisor de águas. um divisor de águas, ou seja, pode ser ali uma salvação, vamos dizer assim, uma última grande tentativa ali para aquele momento do animal. E quais seriam os riscos, então, falando em riscos, né? Quais seriam os riscos que o animal poderia estar exposto a utilizar o Monopiravir? Bom, no geral, o medicamento ele é bem tolerado, Rafa. Como a gente vem falando que é um medicamento recente, né? A gente falando até aqui no Brasil que é um divisor de águas, como eu acabei de mencionar, de chegar um medicamento assim, de ter ele disponível. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as formas farmacêuticas, de acordo realmente com o peso do animal. Então, tudo isso é um controle para ser o mais individualizado possível. Então, garantir que realmente o animal não se exponha a esses riscos. Como a gente falou, é uma doença muito grave que acomete muitos animais. Então, no geral, ele vem demonstrando bons resultados realmente e não necessitando essa interrupção do medicamento. Então, os efeitos que aparecem ali geralmente são bem controlados. Depois que o animal para de tomar o medicamento, terminou o tratamento, o animal volta à qualidade de vida. Enfim, isso é muito interessante. E um dos que eu posso falar dos efeitos que pode surgir no início é a perda de peso. Aí vem a dúvida, vou mudar a dose do medicamento, que a gente vai falar um pouquinho depois também. Mas, como eu falei, se o animal apresenta, por exemplo, a PIF úmida, ele vai ter esse aumento do abdômen dele. Então, se ele vai estar respondendo bem a esse medicamento, vai ser natural que ele perca o peso, porque vai estar diminuindo esse volume do abdômen dele. Então, isso é muito importante, com certeza o veterinário, juntamente com o tutor, ter essa conversa de qual é o diagnóstico, qual é a situação, o que se espera durante as primeiras semanas com o uso desse medicamento. Além disso, também, o medicamento pode causar o dobramento das orelhas, a perda de pelos e do bigode também do animal e o aumento da alanina aminotransferase, a ALT. Mas isso geralmente, quando termina o tratamento, para o medicamento, volta ao normal e o animal fica bem. Ótimo. E doutora Fernanda, a gente citou, né, você citou no início a recomendação do Monopiravir para PIF e a gengivostomatite, né, esses dois casos. Em termos de dosagem e de tempo de tratamento, a recomendação seria a mesma para os dois casos? Não, Rafa, a recomendação tanto de dose quanto tempo de tratamento é diferente para os dois casos, para essas duas indicações. Então vamos lá. A dose para PIF. Lembrando que a recomendação de uso é para gatos, tá? Então, a dose para PIF, a gente vai utilizar ali, a recomendação é de 12 a 15 miligramas por quilo, a cada 12 horas, via oral, por 84 dias, tá? Essa dose, Rafa, ela pode chegar até 20 miligramas por quilo a cada 12 horas via oral, se tiver o acometimento neurológico oftálmico que eu falei lá na frente. Já a dose para gengivistomatite crônica felina, associada ao calicivírus, é de 10 miligramas por quilo a cada 12 horas via oral. Então, são diferentes, sim.
Uhum, ok. E o uso desse medicamento é exclusivamente pela via oral, né, Nai? Sim, o Molnupiravir é apenas uso oral. Antes tinha o medicamento que o pessoal buscava meios, né, de conseguir, o medicamento antiviral, outra classe, né, que também ajudava no tratamento, que era injetável. Então isso acaba sendo uma grande vantagem ter o medicamento por via oral, que o animal já está acometido com uma doença grave. E às vezes, o momento de administrar o medicamento injetável pode ser um grande trauma também para aquele animal. Então o Molnupiravir é apenas uso oral. Tá. Por ser via oral, né, não necessariamente se restringe, então, a uma forma farmacêutica, né? Então, por exemplo, na Drogavet nós temos aí mais de 30 opções de formas farmacêuticas, muitas delas, né, eu posso dizer talvez a maioria delas por via oral. Quais seriam as opções que a gente tem aí para manipular o Molnupiravir? Bom, então pela via oral a gente tem os biscoitos, a cápsula flavorizada, a pastoral, sachê e suspensões oleosas. E como isso falando num todo, né, para o tratamento tanto, da gengiva-estomatite quanto a PIF. Mas ali o destaque no estudo que está em desenvolvimento com a gengiva-estomatite é a indicação de pastoral que você pode aplicar diretamente ali na lesão. E isso pode favorecer as altas concentrações do medicamento ali no local mesmo, favorecendo de forma mais rápida até o tratamento do animal. Ótimo. Doutora Fernanda, falando agora, dos nossos parceiros médicos veterinários, né, quais seriam os principais cuidados e contraindicações que os médicos veterinários teriam que estar atento ao prescrever o Molnupiravir? A gente não deve usar o Molnupiravir em gatas gestantes, nem em fase reprodutiva. Ele tem ali um aspecto teratogênico, né? E então não são indicados nesses animais e também em animais com hipersensibilidade a esse ativo. Alguns cuidados que os veterinários devem ter, principalmente ali acompanhar esse animal fazendo os exames, hemograma, né? Porque em uma dose um pouco mais alta, o animal pode apresentar anemia ou leucopenia. Então, a gente está perto ali, né? Esse acompanhamento do animal é bem importante. Ótimo. Agora, em relação ao tutor, a gente também tem uma restrição aí, né, Nai? Com certeza, Rafa. Então, os tutores que vão administrar no dia a dia realmente esse medicamento, é importante o veterinário conversar com eles também sobre esses cuidados. Por se tratar de um ativo que tem potencial efeito teratogênico, então, mulheres que estão grávidas ou mulheres que estão tentando engravidar, não é recomendado que se exponha diretamente ao medicamento ou às excretas realmente do animal, seja fezes, urina. E use luva realmente durante o manejo do medicamento ou das excretas ali do animal. Vou voltar a bola aqui para nossa médica veterinária. Fê, fala pra gente, existe algum detalhe que o médico veterinário deva prestar atenção ao longo do tratamento quando ele prescreve o Molnupiravir? Tem, além do hemograma que eu já falei, né, e esse acompanhamento de perto do paciente, é muito importante monitorar o peso, Rafa. Porque imagina, para PIF, são 84 dias de tratamento. Esse animal, ele pode sim diminuir o peso dele, mas ele também pode ganhar peso. E a dose do Molnupiravir é calculada baseada no peso desse animal. Então, vamos acompanhar esse animal semanalmente. Se ele ganhar o peso, a gente ajusta a dose, tá? Outro detalhe importante, a gente pode dar uma terapia de suporte para esse animal, para um conforto para ele. Por exemplo, com o uso de antieméticos, um maropitã ou dacetrona, ou também estimulantes de apetite. Por exemplo, uma capromorelina, uma mirtazapina, tudo para a gente pensar ali no conforto desse paciente durante esse tratamento longo. Nai, o Molnupiravir ele é um medicamento controlado, né? Quais seriam então os requisitos legais para que o médico veterinário possa prescrever esse medicamento? Bom, então o Molnupiravir está constando na nova portaria 837/2025. Então, é um medicamento controlado, que a gente vem falando bastante sobre as novas exigências realmente dessa prescrição desse medicamento controlado. Então, a indicação é de 84 dias, mas isso pode variar o tempo de tratamento. Claro, o veterinário tem essa autonomia de ver se realmente vai seguir os 84 dias de tratamento. Então, se é um medicamento controlado, tem que
ele quer prescrever 84 dias que seja. Então, ele tem que estar lá contido uso contínuo. Se não tiver escrito uso contínuo, esse medicamento vai ser dispensado apenas por 30 dias. Nai, sobre a fórmula que associa o Monopiravir com a doxiciclina e o meloxicam para a boca do gato. Qual o benefício dessa mistura na manipulação para o tratamento da gengivoestomatite? Bom, Rafa, então essa combinação é muito estratégica, porque ali a doxiciclina vai agir contra as bactérias oportunistas que estão ali no organismo do animal, em especial no local da lesão. E o meloxicam vai atuar ali na dor e inflamação local. Então, esse medicamento, essa combinação desses medicamentos que a manipulação permite, favorecem muito o tratamento para a gengivoestomatite. Ótimo. E Fê, é verdade que a gente pode utilizar testes de sorologia para saber se o tratamento está funcionando? Rafa, os testes sorológicos, eles não são tão confiáveis assim. Por quê? Porque o felino, o gato, ele pode apresentar titulação positiva meses após a remissão da doença. Então, o que a gente precisa se basear? Na melhora clínica e no ganho de peso desse animal. Acho que só um destaque aqui também, Fer, é que quando a gente está falando de vírus, a gente carrega no nosso organismo para sempre aquela memória. Nosso corpo tem memória do que passou, do que sofreu, então o animal não é diferente. Então, por isso que fazendo exames e tudo mais, vários tipos de exames, vai constar a presença daquele vírus. Exatamente. Nós fizemos um outro episódio, como eu citei no início, sobre Monopiravir, falando especificamente de felinos, né? E aí surge uma pergunta de quem deve estar assistindo esse episódio, né? Se o Monopiravir também pode ser utilizado em cães. Nai, pode ser utilizado em cães também, assim como em gatos? Infelizmente, ainda não, Rafa. Os estudos indicam, né, que até o uso pode causar a mielossupressão severa em cães, em doses clinicamente relevantes. Então, por enquanto, apenas o uso em gatos. Entendi. Ok. Fê, para encerrar, qual que seria o seu conselho para os nossos parceiros médicos veterinários que ainda está um pouco inseguro aí em começar a prescrever o Monopiravir? Rafa, meu conselho é, além da clínica, baseie-se na ciência, né? Os estudos, eles mostram resultados positivos para PIF de 80% a 90% e resultados muito promissores para gengivoestomatite crônica felina. Além disso, usa o suporte, né, de antieméticos, de estimulantes de apetite, para a gente dar um conforto para esse paciente também. Ótimo. Nai, o que a gente pode falar para os tutores que vão iniciar esse tratamento tão longo aí com o Monopiravir, com o seu pet? Bom, acho que as formas farmacêuticas, Rafa. Então, se o animal, ele ainda consegue se alimentar tranquilamente, talvez o biscoito ou o sachê podem ser ótimas alternativas porque pode ser colocado ali junto com a comida. Já se o animal tem alguma dificuldade, não está conseguindo se alimentar, talvez a suspensão seja interessante ou a pastoral também. Então, esse é a vantagem da manipulação, de ter essas diferentes formas de administrar o mesmo medicamento. Ótimo. Então, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado, Nayara, pela sua participação mais uma vez aqui no nosso podcast. Fê, muito obrigado também pela sua contribuição. E você que nos acompanhou até aqui, eu espero que esse podcast, esse episódio, tenha ajudado você a ter mais confiança e buscar talvez mais informações sobre o Monopiravir para poder começar a acrescentar esse medicamento tão importante à sua rotina na clínica veterinária. Muito obrigado e até a próxima.